Sabe, existe uma diferença que é fundamental entre simplesmente estar vivo e, de fato, viver de verdade. E é sobre essa escolha, essa encruzilhada, que a gente vai mergulhar agora. A questão é: será que a gente está só sobrevivendo ou está vivendo de verdade? Vamos descobrir juntos? E a reflexão já começa com aquela pergunta, né? A mais básica de todas, que eu aposto que já passou pela cabeça de todo mundo em algum momento. Poxa, com tanto perrengue, por que continuar? Por que viver? E a resposta, como a gente vai ver, não está em algum destino mágico, não. Está em algo bem mais perto da gente, o nosso poder de escolha. Mas calma lá, para a gente chegar nessa resposta, primeiro a gente tem que encarar uma verdade meio desconfortável que o material aqui aponta. É que a vida ela já começa com uma única garantia. E não é a felicidade, não. Vamos parar para pensar um pouco. A gente não pediu para nascer, certo? Somos jogados aqui, influenciados por um monte de coisa que a gente não controla. Não tem nenhuma garantia de que vamos ser felizes. Nenhuma. A única coisa que é constante, a base de tudo, é o sofrimento. É um ponto de partida bem pesado, né? Pois é, e é exatamente nesse ponto que a coisa vira. Se o sofrimento é a parte fixa da equação, a variável que muda tudo é a nossa capacidade de escolher. As nossas escolhas são a ferramenta que a gente tem para navegar nessa realidade toda. Então, o ponto crucial é esse, sabe? A gente está o tempo todo numa encruzilhada. E essa análise mostra que existem, basicamente, duas formas diferentes de usar as nossas escolhas para lidar com essa constante do sofrimento. Bom, o primeiro caminho é o da sobrevivência. É aquele modo de vida focado em aguentar o tranco, sabe? Em diminuir a dor. A prioridade aqui é total segurança, estabilidade, é seguir aqueles caminhos já conhecidos que parecem seguros só para conseguir suportar o sofrimento que a gente sabe que vem. Agora, em total contraste, a gente tem o caminho de viver a vida. E aqui, a escolha não serve para fugir da dor, mas sim para dar um significado para ela. O valor da coisa não está lá no final, num prêmio tipo sucesso ou felicidade, não. Está na experiência em si, na riqueza da jornada, por mais doída que ela possa ser. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nesse caminho da sobrevivência. E a metáfora que usam para ele é simplesmente perfeita. Imagina esse caminho como uma calçada. Pensa só, uma calçada já está pronta, né? Ela segue uma rota que já existe, o que dá aquela sensação de segurança. Ela é funcional, claro, leva de um ponto A a um ponto B. Mas é tudo muito superficial, as experiências são rasas. É uma vida focada na estabilidade, sabe? Em ideias que parecem seguras, mas que, lá no fundo, talvez não valham tanto a pena. Certo, agora vamos para o outro lado daquela encruzilhada, o caminho de viver a vida. E aqui a metáfora é outra, completamente diferente. É uma estrada aberta. Uma estrada, ela não segue um caminho, ela desbrava, ela abre caminho. Ela é irregular, cheia de desafio. E as passagens que ela cria são profundas, são significativas. O objetivo não é só chegar em algum lugar, mas a experiência de construir a própria estrada. E isso leva a um ponto genial. Sucesso, felicidade, conexões, isso tudo não é o objetivo final. São consequências, sabe? São bônus que podem aparecer no meio do caminho. Olha, essa comparação aqui deixa a diferença gritante, né? De um lado, a segurança, mas também a superficialidade de um caminho que já está pronto. Do outro, o desafio, mas com a profundidade de criar o próprio trajeto. É a diferença entre seguir e desbravar. E qual é a consequência de escolher a calçada, o caminho da sobrevivência? A análise aqui é bem dura, viu? Leva à obsolescência da vida. Quer dizer, mesmo com a consciência ali ativa, o potencial da vida não é aproveitado. É como ter uma espada e usar ela só de enfeite na parede. E esse sentimento de vida não aproveitada, uma hora ele leva a um pensamento que é quase inevitável. Um arrependimento que corta, que soa tipo assim, putz, que arrependimento, eu podia ter ido muito mais longe naquele momento. É aquela ficha que cai tarde demais, sabe? De que o caminho seguro, no fim das contas, não era o que trazia a maior satisfação. E tudo isso leva a gente para o ponto final, que é talvez o mais forte de todos. Porque não importa o caminho que se escolha, se é a calçada ou a estrada, o preço que se paga é exatamente o mesmo. E a moeda de troca é a mais valiosa que existe. É isso mesmo, os dois caminhos, tanto de sobreviver quanto de viver, exigem o mesmíssimo pagamento. A única moeda que a gente realmente tem para fazer essa troca é o tempo. Ele é o nosso bem mais finito, não volta atrás. Cada minuto, cada dia,
está sendo gasto em um desses dois caminhos. Não tem como fugir desse custo. A escolha de verdade não é o que a gente paga, porque isso já está definido. É o que a gente vai receber em troca desse pagamento. E a analogia que fazem sobre o desperdício disso nossa, é muito poderosa. Gastar o nosso tempo, que é o nosso ouro, com algo que não vale a pena só por segurança, é a mesma coisa que trocar esse ouro por umas pedrinhas de rio. É um desperdício que chega a ser cruel. E no fim, a reflexão que fica é essa. Uma pergunta que fica ecoando, sabe? A vida que cada um está construindo. Ela é uma calçada segura e funcional? Ou é uma estrada cheia de significado? Porque a escolha entre uma e outra, bom, essa escolha define absolutamente tudo.